Crianças, adolescentes e adultos com deficiência de Guatapará não estão conseguindo frequentar a APAE diariamente. O município não tem uma associação especializada, mas também não fornece transporte até a unidade mais próxima. O atendimento só acontece quando a própria instituição busca os alunos. A filha da Mariana e o filho da Érica têm 8 e 9 anos. Os dois foram diagnosticados com autismo e outras síndromes e transtornos. Desde o ano passado, com muitas dificuldades na escola, eles começaram a frequentar a APAE de Rincão, que é a unidade mais próxima de Guatapará. O problema é que o acompanhamento tem sido feito apenas 2 dias por semana, porque além do atendimento, a própria instituição precisa buscar e levar eles de volta na cidade. Depois que ela entrou na APAE, assim, ela aprendeu muitas coisas, né? Na escola normal ela não estava aprendendo, né? E a gente já conversou, as outras mães, tudo, para dar uma condução para as crianças estudar. Só que o prefeito daqui fala que não, que eles não vão dar a van para as crianças estudar. Ela não sabe ler, não sabe fazer nada, Ana Lívia. Ela faz cocô na roupa, minha filha, ela faz xixi, então ela depende, né, de uma APAE. Ele está acompanhando, ele está até aprendendo a falar as coisas, mas no momento agora é só de quarta e sexta mesmo, porque a prefeitura daqui não quer dar o ônibus para eles ir. E se eu estou correndo atrás é porque é o direito dele e eu quero uma van para poder levar meus filhos na escola, porque 2 vezes por semana ele não vai aprender nada. O Caio tem 30 anos, também deveria frequentar a APAE diariamente. Ele sente falta, principalmente de estar com os amigos. Lá tem bastante amigo lá. Lá tem bastante, porque lá eu já peguei amizade com todo mundo. Lá eu faço desenho, lá eu divido com todo mundo lá, entendeu? Porque lá minha vida mudou muito. Lá minha vida mudou muito, né? Aí eu queria pedir um monte de coisa diferente, né? O atendimento da APAE de Rincão é feito através de convênios com as prefeituras. Hoje a instituição recebe pacientes de Rincão, Santa Lúcia, Motuca e Guatapará, que é a única sem contrato firmado. Em junho do ano passado, a prefeitura chegou a publicar nas redes sociais que tinha celebrado um convênio, mas segundo a APAE, isso não aconteceu. 6 pessoas da cidade frequentam a associação, que arca com todos os custos. A nossa maior dificuldade está sendo com o município de Guatapará, que nós não temos convênio fechado e também está sendo negado o transporte para os alunos de lá. Então, a APAE está custeando, no momento, motorista, monitor, combustível e pedágio. E isso, né, para nós, para a APAE, para a entidade, tem pesado muito no nosso orçamento. Entregamos planos de trabalho, propostas para esse convênio, tivemos várias reuniões e ainda não aconteceu da Prefeitura de Guatapará realizar esse convênio e passar a financiar as pessoas com deficiência que frequentam a APAE de Rincão. Nos preocupa muito o fato de terem outras pessoas com deficiência no município de Guatapará que estão sem atendimento. E a APAE não está podendo absorver, por conta do custo, que é bastante elevado para a APAE, né, que sobrevive dos recursos que são repassados, que já têm os seus destinos, e também sobrevive de eventos, né, de realização de eventos. Tanto o Conselho Tutelar quanto a Câmara de Guatapará foram acionados pelas mães e garantem que estão mobilizados no caso. A gente só fez a ponte da APAE com o judiciário, fazendo reuniões diretamente com o promotor, né, exigindo que isso fosse cumprido o mais rápido possível. Todas as pessoas têm os seus direitos e têm que ser garantidos. E essas crianças especiais também têm os direitos dela. E em Guatapará não é essa administração, sempre foi assim. Simplesmente as pessoas, os deficientes aqui na nossa cidade, nunca tiveram nada para ser oferecido para eles. Eles não têm um futuro, estão ficando para trás. Isso na minha opinião, isso é um crime. Nós fizemos as indicações, fizemos visitas nas escolas, acompanhamos algumas crianças e famílias que precisavam desse acolhimento, dessa atenção do município. E também fizemos requerimentos pedindo pelo menos o transporte, que o município de alguma forma cumpra-se com o seu dever. A nossa dificuldade, essa casa, em especial as vereadoras, né, é a falta de comunicação. O prefeito ele não responde os nossos requerimentos. Enquanto alguns alunos frequentam a APAE de Rincão 2 dias na semana, outros são atendidos pela Prefeitura de Guatapará aqui nesse prédio.
Segundo relatos, eles ficam das 9 da manhã ao meio-dia, recebem uma alimentação e vão embora. As mães e as próprias conselheiras contam que o local não tem nem de longe a estrutura de uma APAE e não oferece as atividades necessárias para o desenvolvimento das habilidades físicas e sociais. Uma salinha dentro de um projeto que tem aqui, chamado Jovem Aprendiz, onde tem uma funcionária, uma pedagoga, e no momento frequentam 4 crianças. 4 adultos. Não é fornecido fono, nem psicólogo, alfabetização, não é oferecido nada a essas crianças. Já existe um processo tramitando na Vara da Infância e Juventude de Ribeirão Preto. No dia 15 de agosto, o juiz Dr. Paulo César Gentili apontou que o direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida deve ser assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Por isso, concedeu uma liminar para determinar que a Prefeitura de Guatapará disponibilize para 4 crianças o transporte escolar da residência até o local onde recebem atendimentos, sob pena de multa diária. O Estatuto Padrão das APAEs, ele diz que não necessariamente as pessoas com deficiência têm que estudarem nesta ou naquela APAE. A nossa luta, a nossa missão é para que as pessoas com deficiência recebam, tenham acesso aos seus atendimentos, em conformidade com a própria legislação que prevê, várias legislações do nosso país prevê que a pessoa com deficiência tem que ter os seus atendimentos, tem que ter acesso a esses atendimentos. Então, a nossa luta, a nossa missão é essa. O secretário municipal de administração chegou a atender a nossa equipe, mas disse que só gravaria a entrevista caso ela fosse exibida na íntegra. Do contrário, responderia aos questionamentos apenas por nota oficial. Alice Carvalho, de Guatapará, para o Jornal da Clube. E a nossa produção formalizou esse pedido de nota de esclarecimentos junto à Prefeitura de Guatapará, que não se manifestou. Para a gente falar mais sobre esse assunto, conosco já no nosso canal digital da Clube, está a doutora Gisele da Costa, ela que é advogada. Boa tarde, doutora, muito bem-vinda aqui. É importante a gente começar essa entrevista explicando para todo mundo. Afinal, a pessoa com deficiência, ela precisa de um tratamento adequado, isso inclusive é um direito dessa pessoa, Boa tarde mais uma vez. Sim, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde a vocês aí do Jornal da Clube. Sim, essa pessoa com deficiência tem seus direitos garantidos, seus direitos fundamentais, ela tem direito à educação, saúde, lazer e todos os serviços públicos para qualquer cidadão. No caso da pessoa com deficiência, esses serviços públicos têm que ser adequados à condição de cada pessoa. Então, no caso aí da APAE, a gente vê que há uma dificuldade no transporte para que eles acessem o serviço da APAE. Então, cabe ao ente público oferecer essa oportunidade para essa pessoa, para que ela vá até o serviço oferecido pela APAE Rincão. Então, para a gente deixar claro, doutora, no caso de Guatapará ou até de outra cidade, quando o município não tem APAE, é um dever do executivo, pelo menos, oferecer esse serviço, levar essas pessoas para buscar atendimento na cidade mais próxima. Exatamente, quando o município não oferece o serviço para a pessoa, no caso a pessoa com deficiência, se não tem um serviço especializado de atendimento a essa pessoa com deficiência no município, ele deve oferecer de alguma forma. Se o município vizinho oferece, então, a necessidade do município, no caso de Guatapará, firmar uma parceria com o município de Rincão, no caso a instituição APAE, para oferecer esse acesso ao serviço. E o que não está sendo realizado, Guatapará não firmou qualquer parceria com a instituição APAE de Rincão, o que vem prejudicando essas pessoas com deficiência. E aí a própria instituição que está arcando com os custos para buscar essas pessoas em outra cidade. Essa não é uma alternativa viável para uma entidade que a gente sabe, aí não é exclusivo de Rincão, as APAEs da nossa região toda, elas passam por dificuldades financeiras e aí fica mais difícil ainda. Exatamente. Não é o trato que deveria ser dado ao caso, A parceria deveria ter sido já estabelecida. A APAE está fazendo isso voluntariamente, porque ela poderia se negar a atender essas pessoas, mas tendo a sua responsabilidade junto a essa pessoa com deficiência, ela tem arcado com o custo sozinha.
Eu não sei como que depois a APAI está pensando se judicializar, apesar que, como não há uma parceria, fica difícil dela judicializar contra o município de Guatapará. Mas, contudo, ela deve continuar forçando, pressionando o município de Guatapará para que se estabeleça aí um termo de fomento ou de colaboração para continuar esse atendimento a essas pessoas. Se já existe hoje uma decisão judicial determinando que a prefeitura forneça esse transporte, ela pode ser responsabilizada por não fazê-lo? É o que a gente fala que decisão judicial não se discute, se cumpre. Exatamente, a decisão judicial não se discute, se cumpre. E o doutor Paulo Gentili, sabiamente e acertadamente, determinou que o município de Guatapará forneça ao menos o transporte para que essas pessoas continuem sendo atendidas nos serviços da APAI. Então, o município de Guatapará, se não cumprir, com certeza o doutor Paulo deve ter estabelecido uma multa pecuniária e eles deverão arcar com essa multa por descumprimento da ordem judicial. Enquanto nada é resolvido, quem sofre, obviamente, quem depende desse atendimento, esse atendimento que está sendo feito apenas 2 vezes na semana, a gente está falando de um prejuízo que pode ser incalculável para o desenvolvimento, bem-estar dessas pessoas. Sim, sim. A gente tem que lembrar que a pessoa com deficiência, ele precisa de um serviço especializado. E as APAIs de todo o Brasil oferecem esse serviço especializado, sejam serviços de assistência social, sejam serviços de educação e sejam serviços de saúde, que são as 3 áreas que as APAIs atendem geralmente, né? Cada cidade tem uma finalidade principal, né? Mas elas geralmente atendem as 3 áreas. Com essas pessoas não conseguindo acesso a esses serviços, o prejuízo é imensurável, porque cada serviço dentro da sua área possibilita a essa pessoa a inclusão social, possibilita a essa pessoa o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional, psicológico, o desenvolvimento para que ela tenha as mesmas oportunidades de um cidadão comum dentro das suas possibilidades. Então, mesmo sendo 2 vezes por semana, a gente tem que lembrar o seguinte, que cada serviço ele precisa fazer uma análise, né, do seu atendido. E às vezes 2 vezes por semana é suficiente para que ele esteja dentro da instituição, né? Então, isso não é impedimento de um desenvolvimento, de uma evolução da pessoa com deficiência. Contudo, ele precisa estar lá ao menos 2 dias. E cabe ao ente público, ao poder público, oferecer essa oportunidade, esse acesso. O poder público deve dar condições de acesso a todo e qualquer cidadão aos serviços relevantes e essenciais. Obrigado, doutora Gisele da Costa, advogada, pela presença da senhora aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Abraço.